te humilhar porque és crente e crê em Deus. Não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Graças a Deus, Rádio Atos 2, a voz do Evangelho dentro do seu lar. Glórias a Deus, aleluias. Vamos neste momento fazer uma oração para que Deus assim venha nos abençoar a cada dia. E eu quero, antes da oração, também deixar a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da Rádio Atos 2, para nossa irmã Rose, nossa irmã Roseli, a nossa irmã Edna também, que agora também passou a ser ouvinte da Rádio Atos 2. Que Deus abençoe a sua vida. Para o grupo Ágape, para o grupo Mulheres, o Poder da Oração, Mulheres que Oram, que Deus abençoe a vida de cada uma neste dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te rendemos graças, Senhor, mais uma vez, ó Senhor, por estar juntamente com este ouvinte, ó Pai, clamando a Ti, Senhor, pelas bênçãos, pelas misericórdias, Senhor, ó Papai querido, que neste momento o Senhor venha de encontro a esta ouvinte que necessita de Ti, necessita, Senhor, das Tuas bênçãos, e nesta oração apresento, meu Deus, também a nossa irmã Roseli, que tem pedido oração ao Pai, a nossa irmã Edna, Senhor, meu Deus, vai de encontro, Pai, a cada ouvinte, ó Senhor. Eu quero também neste momento apresentar, ó Deus de Israel, ao pastor Paulo, Senhor, ali, Senhor, da Assembleia de Deus, ó Pai, também Jesus amado, que está com câncer, mas Tu és o Deus poderoso que cura câncer, AIDS, a leucemia. Jesus amado, Tu és o Deus das causas impossíveis. Vai de encontro, ó Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, que nesta hora, Papai querido, contemple esta irmã que juntamente comigo, meu Deus, ora, Senhor, esperando de Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com a providência na vida do esposo, na vida do filho, Pai, esta vida que está afastada dos Teus caminhos, ó Papai querido. Senhor, que o Senhor venha dar graça, Senhor, venha sustentar aqueles que se encontram fracos, sem ter força de caminhar. Meu Deus, talvez, ó Pai, esta vida que parou para ouvir esta rádio, Senhor, que o Senhor venha de encontro, meu Senhor. Ó Papai querido, abençoa, meu Deus, a cada ouvinte, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, só o Senhor é Deus nas nossas vidas, aleluias. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor neste dia, né? Porque o Senhor grandes coisas tem feito na nossa vida. Eu quero deixar, meu ouvinte, nesta hora, que você
Se inscreva nessa rádio para nos ajudar a levar a palavra do Senhor, porque Deus levantou essa rádio num propósito, no intuito de alcançar as vidas. E quando você se inscreve, você também está nos ajudando a levar a palavra do Senhor. Aleluias, nós temos assim relatos que Deus assim tem feito maravilha na vida dos ouvintes, e também o Senhor, Ele quer a cada dia que nós viemos abrir a nossa boca, falar do amor de Deus. É uma maneira, né, a rede social de estar falando do amor de Deus. Minha amada, você que está do outro lado, talvez hoje teve um dia difícil, um dia talvez preocupada com os problemas da vida, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é fiel para nos dar a vitória. Em Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Se o Senhor é o seu pastor, minha querida, confia, nada vai te faltar. É lícito que venha os problemas, a tempestade, porque o nosso descanso não é só aqui nesta terra. Um dia tudo isso vai passar, mas confia no Deus Todo-Poderoso que tem te chamado. Por mais que pareça que a luta está grande, por mais que pareça que não tem mais jeito, mas eu quero apresentar o nosso Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, e Ele te dá vitória no dia de hoje. Mas muitas vezes nós temos que confiar e crer naquilo que Deus fala. Não basta, muitas vezes nós pedimos oração, pedimos uma palavra, e nada adianta, minha amada, se você não tiver fé, porque a fé move montanhas. Então você tem que ter fé, confiar no Deus da providência. Em Salmos 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Certamente nesse dia o Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor, a sua petição, aquilo que você precisa. Ele sabe, mas Ele quer que você exercita a sua fé. Então vamos a cada dia nos despertar a estar mais próximo do nosso Deus e confiar no Deus que servimos, que é o Deus da providência. Aleluias, glórias a Deus. Nós temos relatos assim de irmãs que têm falado, né, que através da oração, através da palavra, Deus tem transformado, tem salvado almas. Deus tem assim trazido pessoas que estão afastadas dos caminhos, né, do Senhor. Então, amada, confia nesta hora que Deus também vai mudar a sua situação. Ele vai mudar a história, a sua história, a história da sua família. Mas muitas vezes nós temos que o quê? Confiar na providência do Senhor. Quantas vezes nós entregamos algo na mão de Deus e quando é daqui a um pouco nós estamos preocupados? Então é a mesma coisa de entregarmos na mão do Senhor e de repente tomar novamente. Quando entregamos algo na mão de Deus, nós temos que confiar. Aleluias, glórias a Deus. E o nosso Deus, Ele trabalha em prol daqueles que o buscam. Então que neste dia, minha irmã, desperta, porque o Senhor já está trabalhando na sua causa. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Minha querida, você que está do outro lado aí, que está assim pensativa, é muito fácil muitas vezes, né, a pessoa falar quando não se vive o problema. Mas eu quero te falar, querida, que o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele tem feito tantas maravilhas nas nossas vidas. Só o fato de nós podermos acordar, contemplar a beleza do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, então já é um motivo da gente agradecer, de falar: Senhor, a cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, né? Então confia no Deus que nos servimos,
Confia no Senhor, porque Ele é fiel para te dar vitória. Aleluias, glórias a Deus. Haveria algo impossível ao Deus de Israel? Não, minha querida. Por mais que a situação esteja terrível, mas Ele é poderoso para te dar vitória. Então, que neste dia alegre o seu coração e confia que o Senhor vai entrar com a providência nesta causa. Por mais que parecemos que não tem mais jeito, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é poderoso para dar vitória. E o Senhor, Ele fala de várias maneiras. Ele fala através do hino, Ele fala através da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela vem como um alimento para a nossa alma, para que nós venhamos ter força e confiar mais na providência do Senhor. Logo após o pastor Nilton, ele vai estar ministrando uma palavra diretamente do céu para o seu coração. E eu tenho certeza que através da palavra, Deus assim vai te fortalecer de uma maneira muito especial, para que você venha ter força para continuar, para estar intercedendo pela família. Não desista, minha querida, não desista, porque em Provérbio 14 diz o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, que nesta hora seja uma mulher sábia, interceda pela sua família, não desista de lutar, porque com certeza o Senhor, Ele levanta do alto trono e te dá vitória. Aleluias, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Eu quero dizer também para a nossa irmã que está ligadinha, nossa irmã Roseli, Deus, Ele quer mudar a sua situação, mas muitas vezes, Roseli, eu quero te dar um conselho da parte de Deus. Às vezes o Senhor, Ele quer que você dê um passo para Ele, para que Ele venha mudar a sua vida. O Senhor, Ele é fiel. Às vezes a gente pensa assim, será que o Senhor não ouve mais as nossas orações? Mas muitas vezes Ele quer que nós venhamos dar um passo para Ele e se lançar 100% aos seus pés, para que Ele venha mudar a nossa história. Neste momento eu vou estar passando para o pastor Nilton, ele vai estar ministrando a palavra de Deus para o seu, diretamente do trono de Deus para o seu coração. Pastor Nilton Santos. Aleluias, glórias a Deus. Glórias e honras ao nome do Senhor Jesus. Com grande alegria que mais uma vez estamos aqui através da rádio Atos 2 para levar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção àqueles que estão ligados na rádio Atos 2. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos dado a oportunidade de ouvir esta palavra através da rádio Atos 2. E eu, junto com a missionária Alice aqui, tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de vitória para a tua vida. Não foi por acaso que você começou a ouvir a rádio Atos 2 neste dia. Deus tem algo bom para a tua vida. Deus tem algo maravilhoso para te apresentar através da tua palavra na noite desse dia.
E eu espero no Senhor que as palavras do Senhor na noite desse dia possam de encontro à tua necessidade, fazendo com que você tenha uma vida de bênção, tenha uma vida de vitória, tenha uma vida completamente abençoada, pois é isso que estamos buscando, uma vida abençoada diante do Deus Todo-Poderoso. Portanto, que o Espírito do Senhor nos dirija na ministração da sua palavra ao teu coração através da rádio Atos 2. Hoje, para a nossa meditação, a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 14: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É nesta palavra que nós queremos meditar e te convidar para participar conosco da vida de um homem que, sem dúvida alguma, é um homem que nos deixa lições na Bíblia Sagrada, um homem que, sem dúvida alguma, é um dos maiores exemplos de bênção, de vitória, de obediência, de arrependimento, enfim, estamos falando do rei Davi. Mas para falar de Davi e não lembrar do rei Saul é complicado. Então nós temos que primeiro saber que Saul era um homem que governava sobre Israel. Como ele desviou-se dos caminhos do Senhor, como ele saiu da direção de Deus para governar uma nação tão especial, para andar segundo os seus próprios caminhos, Deus enviou a mensagem ao profeta Samuel, dizendo: Samuel, não tenha dó de Saul, pois eu tenho rejeitado, para que não governe sobre o meu povo. Ao pensar nisso, eu percebo que o rei Saul é um homem que fora repreendido e reprovado por Deus. Mas Deus, ele abre a ferida, mas ele também sara. Deus, ele coloca o povo na prova, mas também ele sabe o momento exato de dar a vitória. A obra de Deus não tem meio termo. A obra de Deus, ela tem início, meio e fim. Deus começa, Deus se mantém no centro da história, e Deus termina nos dando vitória conforme a sua palavra. A Bíblia diz que Deus precisava de um homem para governar o seu povo, e um homem segundo o seu coração. Por isso Deus, no livro de Samuel, no capítulo 16, Samuel, ele unge Davi como rei de Israel. E o que me chama a atenção é que enquanto Samuel unge a Davi como rei, Saul ainda está governando. Isso mostra que Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Mostra a Bíblia que o Senhor tem sempre uma saída para o povo que nele espera.
Hoje tem muito povo ligado na rádio Atos 2. Tem muita gente que está na escuta desta programação. A Bíblia diz que Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. E Davi foi ungido através de Samuel, o profeta do Senhor. A vida, a história de Davi é uma história cumprida, que não seria possível contar toda a sua história durante esta mensagem, mas alguns fatos nos chamam a atenção. O fato de que Davi era um músico de Saul, pois ele tocava o seu instrumento, diz a Bíblia em Samuel 16, do 19 ao 23, que ele tocava os seus instrumentos. E o rei Saul, que vivia atormentado ao ouvir aquele lindo som que saía do instrumento de Davi, ele acalmava-se e se sentia aliviado, porque Davi tinha as mãos ungidas. Deus estava na vida de Davi por completo. Quem sabe, de repente, nas áreas da sua vida, talvez na área sentimental, talvez no trabalho, não sei, tem alguma parte da tua vida que de repente está descoberta, que de repente precisa ainda ter uma proteção divina. Quando eu digo que das mãos de Davi, ao tocar o seu instrumento, Deus repreende os espíritos maus que está na vida do rei Saul, já que até então Davi ele trabalhava como um servo de Saul, um músico de Saul, mas a unção de Deus estava sobre ele. A Bíblia diz que Davi teve grandes e grandes vitórias. Quem não se lembra que a Bíblia diz que Davi lutou com o urso e venceu o urso, lutou com o leão, venceu o leão. Mas, sem dúvida alguma, a vitória que coloca Davi em posição de destaque na Bíblia Sagrada está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 48 a 58, que diz que Davi enfrentou o gigante Golias, um gigante que até então afrontava o povo de Deus, afrontava ao rei Saul e a todos aqueles que faziam a guarda daquele país, mas não havia alguém que tivesse coragem de lutar com o gigante. Mas eu quero te dizer que Deus preparou um menino ungido que foi buscado nas montanhas para dar vitória para o seu povo. Quando eu disse que talvez a tua vida esteja precisando de uma proteção da parte de Deus, talvez você esteja precisando buscar interceder mais pela tua casa, pelo teu trabalho, não sei, mas o Senhor sabe da tua necessidade. E quando eu disse que não foi por acaso que você começou a ouvir neste dia a rádio Atos 2, que não foi à toa que esta mensagem está chegando ao teu coração. Eu não sei onde você está agora, eu não sei se você está sentado numa cadeira, num banco de um hospital, esperando um ente querido que tenha alta, ou a notícia de como está o seu estado de saúde. Eu não sei se você está agora ansioso, aguardando uma resposta pelo emprego. Eu não sei se você está esperando o teu marido voltar para casa. Eu não sei se você está esperando o teu filho ser liberto de alguns vícios por aí. Mas eu tenho uma coisa para te dizer da parte do Senhor. Deus escolheu Davi
E Davi tinha toda a sua vida protegida pela mão do Senhor. Porque quando eu disse que ele tocava o instrumento e os demônios tinham que sair da vida de Saul. Quando ele foi à guerra, lutar contra o gigante Golias, e através, ele tinha um alforje e 5 pedras, e diz a Bíblia que ele acertou a testa do gigante, e o gigante veio a cair, e ele cortou a cabeça do gigante, e o nome de Deus foi exaltado. Assim também eu quero te dizer, Deus, ele quer te exaltar em meio à dificuldade. A vida de Davi foi uma vida que não foi fácil. Ele começou na dificuldade, porque quando Samuel foi orientado pelo Espírito de Deus que Davi estava na montanha, Davi não estava dentro de casa sentado, Davi não estava no conforto da sua casa, ele estava lá nas montanhas. É tanto que entende-se que os seus irmãos foram apresentados, mas ele estava no trabalho. Mas mesmo assim o Senhor lembrou dele, porque o Senhor se agrada daquele que se esforça. O Senhor quer que você se esforce pela sua vida espiritual, pela sua família, pelo seu trabalho, que você ore, que você interceda, mas que acima de tudo, você lute pela tua salvação. Davi venceu o gigante, uma prova terrível, já que ninguém tinha coragem de ir de encontro ao gigante para guerrear. Mas Davi, o simples menino, encontrado nas montanhas de Israel, ele foi até aquele gigante, e no nome de Deus, ele venceu aquela guerra, derrotando o gigante e dando vitória ao povo do Senhor. Pouco tempo depois, como é do conhecimento daqueles que leram a história, Saul persegue a Davi. Davi vem a casar com Mical, a filha de Saul. Mas mesmo assim, no rei Saul havia uma inveja, havia um espírito que o fazia perseguir a Davi. Mostra a Bíblia Sagrada que Davi não queria inimizade com Saul, que Davi não queria afrontar ao rei Saul, até porque diz a Bíblia que Davi venceu o gigante e foi apresentado ao rei Saul como um homem que ajudara a Israel e tentava ajudar o reinado de Saul. Só que Saul, ele não entendeu desta forma. Só que o rei Saul, ele deixa que o espírito maligno entre no seu coração e começa a entender que Davi quer tomar o seu trono, e trava-se uma perseguição contra Davi, que por uma orientação e permissão de Deus, casa-se com Mical, que era filha de Saul. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 27, isso quer dizer claramente que Davi torna-se genro de Saul, missionário nisso. Aleluia. Ele torna-se genro de Saul. Olhe como Saul não sabia agradecer a Deus as bênçãos que veio sobre a sua vida, porque primeiro Deus deu a honra de Saul ser eleito rei de Israel. E embora Saul não soubesse agradecer isso, Deus deu a oportunidade de adentrar na casa de Saul e casar-se com a filha de Saul, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, que era o menino Davi, o jovem Davi. Davi teve que fugir para Nob, e ele foi lá ter com o sacerdote Aimeleque. O sofrimento desse menino começa desde cedo, mas o propósito de Deus também na vida dele vai se multiplicando. Embora ele passou por tudo isso, a Bíblia diz que finalmente, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, finalmente,
Davi torna-se o rei de Judá, e depois disso ele é constituído rei de Israel, traz a arca para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Davi é um homem respeitado, porque teve a coragem de batalhar contra os piores inimigos que ele encontrou na sua vida. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de vitória. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de conquista. Aleluias! A vontade de Deus É verdade. é que Ele possa multiplicar as bênçãos sobre a nossa vida. Deus queria abençoar a Davi. Deus queria multiplicar as bênçãos sobre Davi. Porque na verdade, quando Deus viu Davi atrás da montanha, cuidando das ovelhas, a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. E Deus é o único que consegue ver o passado, o presente e o futuro. A grande verdade é que Deus, Ele já conseguia enxergar em Davi, não mais o menino que estava cuidando das ovelhas, mas Deus já conseguia enxergar o rei de Israel. Ele não tinha uma aparência maravilhosa, como diz a Bíblia. Era um pastor de ovelha, vivia um pequeno povoado lá em Belém. Oh, louvado seja Deus! Era músico, como diz a Bíblia, o menor de 8 irmãos, e ele era o mais novo. Louvado seja Deus! Como que Davi ficou famoso? Como que Davi conseguiu conquistas? Quando ele mata o gigante Golias, quando ele destrói aquele que afrontava o exército de Deus. Mas mesmo assim, Davi manteve algo chamado lealdade. Davi manteve-se leal aos seus princípios. Quantas pessoas que hoje não têm se mantido leal aos seus princípios? Verdade. Deus ensinou coisas boas, mas quer praticar coisas erradas. Deus mostrou o caminho do bem, mas quer praticar o caminho do mal. Que querem seguir os seus próprios caminhos, né? Seus próprios caminhos. Deus ensinou a amar, mas a pessoa quer odiar. Deus ensinou a obedecer a palavra, mas o irmão, a irmã, a pessoa, ela quer desobedecer a palavra. Deus ensinou o caminho reto, mas a pessoa prefere andar por caminhos tortuosos. E como explicar isso? Porque a Bíblia diz que Davi crescia, a sua fama se multiplicava, mas Davi se manteve leal. Tanto é que a Bíblia diz que na morte de Saul e na morte do seu filho Jonatas, Davi chorou, Davi lamentou. E ninguém faz isso no caso de alguém que é segundo o coração de Deus, por hipocrisia. Ele estava fazendo isso porque ele sentiu no seu coração a perca do amigo Jonatas, a perca de um rei que ele ouviu durante a sua vida falar da sua história, que era o rei Saul. É bem verdade que alguns achavam que Saul foi o melhor rei do que Davi. Nós, os cristãos, nós sabemos que não foi. Mas para alguns habitantes daquele lugar, eles achavam, para alguns, o grande rei tinha sido Saul. Mas na verdade o grande rei de Israel na época então foi Davi, porque governou segundo o coração de Deus. Mas nem por isso Davi desobedece a palavra, porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra
E Davi, mesmo após a morte de Saul e de Jonatas, ele se mostra alguém que está sentido com aquela perca. Deus não quer que venhamos criar caminhos que dão jeitinho. Deus não quer que venhamos criar atalhos para chegar a Ele, porque Davi não precisou fazer isso. Não, tudo que Davi precisou fazer foi aceitar a vontade de Deus na sua vida. Quantos cristãos que hoje vivem atrapalhados? Um mês está bem, o mês seguinte não está, uma fase está boa, a outra fase não está. Que evangelho é esse? É o evangelho que enche as pessoas de dúvida. É o evangelho que não tem um início, um meio e um fim definido. Vida de crente, irmãnice, é começar abençoado, é viver abençoado e terminar abençoado por Deus na face da terra. Aleluias! É verdade. Vida de crente, evangelho na vida de crente. Aleluias. Tem que ter início, meio e final feliz. Não importa como que a sua vida vai terminar, mas o Espírito de Deus, ele não pode sair da tua vida. Não importa as provações que tu terá durante a tua vida, mas você precisa ter o Espírito de Deus na tua vida. Quantas e quantas pessoas que olharam os defeitos do rei Davi? Quantas pessoas você ouve dizer: mas Davi cometeu um crime, Davi cometeu um assassinato, Davi cometeu um adultério. Tem pessoas que ainda hoje, se pudesse, condenava Davi. Mas eu te garanto uma coisa: Davi cometeu um crime, Davi cometeu um adultério, mas não houve em Israel um rei segundo o coração de Deus, como foi o rei Davi. Escolhido, cheio da graça, preparado por Deus, homem que não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda da vontade do Senhor. A fraqueza da sua vida o fez passar por uma das piores provações que alguém possa passar, ao ponto de Deus dizer que a espada não sairia da sua casa. E Davi teve prejuízos imensos, perdendo os filhos, alguns, sofrendo, vendo a terra não dar o alimento, perdendo. A Bíblia diz que em 3 dias de guerra, Davi perdeu para os inimigos 70.000 soldados. E por que não falar sobre Abisalão, que se rebeliou contra Davi? Por que não falar que Davi estava triste pelo seu filho com Betseba que morreu? Por que não falar que Davi passou duras provas pela sua desobediência? Mas, meu irmão, situação difícil na vida, todo crente passa. Situação complicada, todo mundo passa. Todo mundo pode querer ser crente, muita gente pode querer servir ao Senhor, mas graça de Deus, unção de Deus, não é para todos. Davi era um homem que estava cheio da unção, que estava cheio da graça. Era um homem que o Espírito de Deus o ungiu para vencer. Essa é a diferença. O cristão verdadeiro, ele não aceita suborno do diabo. O crente verdadeiro, pode o irmão ir na casa dele, ensinar outra palavra que não é de Deus, mas ele não aceita. O crente verdadeiro, pode uma pessoa que ele gosta tentar ensinar uma outra palavra que não é a palavra de Deus, mas ele não abraça, porque ele não se corrompe. Ele sabe que Deus se agrada
daquele que mantém-se fiel aos princípios bíblicos. E que princípios são esses? Ficar em Jerusalém, esperar ser revestido, obedecer a palavra, obedecer aos pastores. Não é buscando atalhos que se consegue conquistas da parte de Deus, mas é tendo a fidelidade que estava no coração de Davi, que foi ungido rei de Israel aos 30 anos de idade, conquistou as fortalezas de Sião, fez de Jerusalém a capital de Israel, derrotou os filisteus, levou para Jerusalém a Arca da Aliança, estabeleceu cultos com cantores, sacerdotes, para servirem a Deus. E Deus ainda faz uma promessa para ele: Davi, não faltará na tua descendência alguém que governe sobre Israel. Coisa de Deus, promessa para hoje, promessa para amanhã e promessa para sempre Deus fez com Davi. Oh, louvado seja Deus. O Senhor ensinou a Davi que Davi seria um homem vitorioso. Eu quero louvar a Deus, porque eu sei que tem pessoas que estão me escutando agora, que de repente a sua vida sempre foi uma vida maravilhosamente abençoada, mas quem sabe hoje veio a dificuldade, veio o vento, veio a tempestade, veio o leão, veio o urso, veio o Golias, veio o Saul, veio o pecado, e foram os inimigos que esta pessoa teve que enfrentar. Mas eu quero te dizer que, embora Davi havia enfrentado o urso, ele derrotou o urso. Embora Davi tenha enfrentado o leão, ele derrotou o leão. Embora Davi tenha que enfrentar o gigante Golias, ele venceu o gigante Golias. Embora Davi não enfrentasse ao rei Saul, Deus venceu Saul por ele, e ele pôde governar sobre Israel. Embora Davi teve que enfrentar o pecado, pagar o preço pela sua desobediência, mas o Espírito de Deus o ensinou que às vezes a vitória não está no princípio, não está no meio, mas pode estar no fim. Te convido hoje a se levantar da situação que você estiver, da situação complicada que você está vivendo. Chamo você para meditar na história desse homem, que embora mostrasse na sua juventude um desejo ardente de obedecer a Deus, as provas que ele passou, a dificuldade que ele passou durante a sua vida, os inimigos que ele teve que enfrentar. Talvez você diga: pastor Newton, eu tenho passado tanta situação difícil na minha vida, eu não tenho mais coragem para me levantar. Ô minha irmã, meu irmão, imagina se Davi, depois que cometeu o adultério, ele tivesse desanimado, se depois que ele provocou a morte de Urias, ele tivesse desanimado. Mas ele era um homem que tudo que ele queria era obedecer a Deus, apesar de desobedecer naquele momento. E Deus viu isso no coração de Davi. Resumindo tudo isso, eu quero te dizer: independente de onde você caiu, independente de onde você está prostrado, independente dos julgamentos que fazem a teu respeito, Deus tem uma obra na tua vida, minha irmã. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão.
Levanta hoje deste calabouço. Levanta-te hoje para sair do calabouço. Levanta hoje para sair deste cativeiro, para sair desse mar de comodismo. Porque Davi, Deus não permitiu que ele se acomodasse. Mas segundo as promessas de Deus, Davi teve uma vida farta e abençoada. E promessas de Deus vieram sobre a tua vida, aonde a Bíblia diz que o seu filho Salomão depois é premiado com o trono de Israel e fez um reinado interessante sobre Israel. Portanto, que Deus abençoe a tua vida. Leve esta palavra para alguém que você conhece. Leve a Rádio Atos 2. Nos ajude a levar a Rádio Atos 2 a muitas e muitas pessoas que ainda não conhecem. E que a vida do rei Davi, que a vida do menino Davi possa ser um exemplo de fé, um exemplo de coragem, um exemplo de determinação e, acima de tudo, um exemplo de vitória. Fique com esta palavra e que o Senhor Jesus te abençoe hoje e para sempre.